nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala, Deus, com a tua igreja, pelo remédio dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a tua palavra se cumpra, Pai, nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala conosco, Pai, essa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías 53. A gente vai ler a partir do versículo 2. Amém? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos nenhum caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Os irmãos podem se sentar. Eu estou dando continuidade a uma série chamada Progresso. E no mês passado foi falado sobre o poder das palavras. E hoje eu gostaria de estar falando sobre um tema que acontece na nossa vida. E eu creio que todo mundo aqui, de alguma forma, já passou por isso, que é a rejeição. Alguns foram rejeitados de um grau menor, outros de um grau maior, e essa rejeição trouxe sequelas para a vida dessa pessoa. Porque um dos piores sentimentos que existem é o sentimento da rejeição. E isso pode trazer marcas profundas para a vida do ser humano se não tiver tratamento, se não houver uma cura para a vida dele. Jesus, ele sabe o que é passar pela rejeição. Jesus, ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. E Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres. Houve um lugar em que Jesus não pôde realizar muitos milagres porque ninguém deu crédito a ele. Todo mundo rejeitou ele. Em algumas ocasiões, a rejeição, eu quero dizer que a rejeição ela pode ser também a sua amiga. Como assim a rejeição pode ser minha amiga? Pode ser benéfica para a minha vida? No momento em que Deus está te dando, na verdade, um livramento. Sabe, aquele relacionamento que não deu certo, aquela amizade que te abandonou de repente e você não entendeu por que isso estava acontecendo com a sua vida. Por que aquela pessoa me deixou? Por que aquela pessoa foi embora? Por que aquele relacionamento acabou? Mas era Deus te protegendo, era Deus te livrando de algo muito ruim que poderia acontecer na sua vida. E tem coisas, irmãos, que a gente não entende agora, no momento, mas a gente vai entender lá na frente por que Deus fez isso, por que Deus arrancou certas pessoas. E é necessário, dói, é difícil, mas é necessário que algumas pessoas saiam da nossa vida, para que a nossa vida espiritual venha progredir. Eu vou dar um exemplo aqui de uma rejeição que foi benéfica para um povo e aconteceu na vida de um jovem chamado José. Abre a sua Bíblia em Gênesis 45, a partir do versículo 5. Todo mundo conhece a história de José e todos sabem que José ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo e foi parar no Egito. Um adolescente que foi abandonado pela família, pelos irmãos, e ele ali no Egito se encontrava sozinho e vivendo uma vida de escravidão. Até o momento ele não sabia o propósito daquilo, ele não sabia por que aquilo estava acontecendo, mas tudo aquilo era para levar José, era permissão de Deus, era para levar ele para um propósito, para que o povo fosse para o Egito no tempo da escassez, no tempo da fome. Então, nós vemos aqui em Gênesis 45, versículo 5, que José entendeu isso. E ele disse assim para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, ele entendeu que era para a conservação da vida dele, do seu povo, que Deus havia enviado ele para aquele lugar. No versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos
em que não haverá lavoura, nem colheita. 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Até ali. Então nós vemos que era um propósito de Deus na vida de José e que ele entendeu esse propósito na vida dele e não se vingou dos seus irmãos, né? Porque se a gente for traído, se a gente estivesse no lugar dele e fosse vendido, será que muitos de nós não íamos querer nos vingar, falar alguma coisa, né? Então José, ele tinha um coração adorador, ele tinha um coração voltado para Deus, ao ponto de entender que tudo de ruim na vida dele estava levando ele para um propósito que ele não sabia qual era, mas que ele entendia que era a vontade de Deus para a vida dele. E existe a rejeição na vida do ser humano que não vai causar dor, mas existe a rejeição que pode deixar marcas profundas na vida do homem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você for numa loja e o vendedor ele te rejeita, te despreza, não te dá a devida atenção, você não vai gostar daquilo, você vai sair dali reclamando da pessoa que não prestou um bom atendimento para você, mas, passado algumas horas, você vai se esquecer daquilo. Você vai se esquecer. Por quê? Porque você não tinha nenhum vínculo emocional com aquela pessoa, você não tinha nenhuma ligação com aquela pessoa, então aquilo não vai doer. Agora, quando a rejeição vem de pessoas às quais nós somos apegadas, nós estamos ligadas, essa rejeição é que vai causar dor no nosso coração e pode trazer terríveis consequências para a nossa vida, como, por exemplo, uma rejeição sofrida dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Pais que eram para acolher seus filhos, porém eles rejeitam seus filhos, eles menosprezam, desprezam seus filhos, ou muitas das vezes falam palavras de maldição para ele, que isso também é uma forma de rejeição. Eu vou contar para vocês uma história. Deixa sua Bíblia aberta agora em Juízes, capítulo 11. Eu vou contar a história para os irmãos de um jovem. Esse jovem se chamava Jefité. E o pai de Jefité, o nome dele era Gileade. E Gileade, houve uma traição. Gileade, ele traiu a esposa e se envolveu com uma prostituta. Desse relacionamento com essa prostituta, veio ao mundo Jefté. Gileade, então, eles moravam na terra de Gileade, o mesmo nome do pai de Jefté, e ele levou Jefté para viver com ele e com a esposa. E depois disso, vieram os filhos de Gileade com a esposa dele. Porém, o relacionamento entre aquela família era um relacionamento muito conturbado, era um relacionamento muito difícil. Por quê? Porque ele era um filho bastardo. Ele era um filho de uma prostituta. Jefité era um guerreiro, ele era valente, ele tinha muitas qualidades. Mas existia uma marca nele, algo que ele não tinha culpa. E muitas pessoas, às vezes, olham para nós que por causa de uma situação que o outro fez, apontam o dedo para nós como se nós fôssemos o culpado daquela situação. Jefité, ele não tinha culpa porque ele não pediu para nascer. E ele nasceu fruto de um pecado. Mas apesar dele ter nascido fruto de um pecado, Deus ele tinha um propósito para a vida desse jovem, porque ele tinha um coração quebrantado diante de Deus, e um coração quebrantado diante de Deus, ele jamais rejeitará. E a Bíblia diz que ainda que um pai e uma mãe rejeite, abandone seu filho, o Senhor jamais abandonará, o Senhor jamais rejeitará. Amém? Então Jefité foi viver com o seu pai, sua madrasta, seus meio-irmãos, e ali começaram a haver dentro daquele lar muitos conflitos, muitas brigas. E Jefité, mais à frente, passaram-se os anos e o pai de Jefité, seus meio-irmãos, morreu. E os irmãos se levantaram contra ele, dizendo assim: você não vai receber nenhuma herança do nosso pai. Por quê? Por causa da marca que ele carregava, que ele não tinha culpa. Eles diziam: você é filho de uma prostituta. Quem olhava para ele dizia isso. Apesar dele ser guerreiro, dele ser valente, dele ter muitas qualidades. Você é filho de uma prostituta, vai embora da nossa casa.
e ele teve que fugir para um lugar chamado Tobi. E esse lugar era um lugar onde viviam pessoas levianas, pessoas delinquentes, bandidos, e foi ali que ele se estabeleceu. Muitas das vezes existem pessoas que fogem de casa ou até mesmo que são expulsas do convívio familiar por causa da rejeição, e elas encontram o apoio na rua, com pessoas erradas, com pessoas levianas, começam a se envolver com mais amizades, com mais companhias, e foi isso que aconteceu na vida de Jefté. Ele se envolveu com mais companhias. A Bíblia fala que homens levianos se juntaram a Jefté, e no caso eles formaram uma gangue, literalmente falando. Só que tem um detalhe: os amonitas, o povo amonita, eles invadiram Israel e ia se iniciar uma guerra. Os anciãos da cidade, os anciãos de Gileade, eles foram até Tobi. Por quê? Porque eles se lembraram de que havia um guerreiro muito valente chamado Jefté. Quando eles foram até lá buscar Jefté, a primeira coisa que ele falou foi: ué, vocês me rejeitaram. Ele falou assim para os anciãos: vocês me rejeitaram, vocês me expulsaram, vocês consentiram com a minha expulsão da minha casa, da casa do meu pai, e agora que eu estou passando, que vocês passam por aperto, vocês vêm me procurar? E infelizmente existem muitas pessoas que são assim. Quando elas precisam da gente, que elas sabem que a gente tem algum benefício para elas, ela vai nos procurar, ela vai nos chamar. Mas o que Jefté não estava entendendo é que aquilo era um plano de Deus na vida dele, porque o Senhor queria honrar a fé dele, porque mesmo ele tendo se envolvido, preste atenção, mesmo ele tendo se envolvido com pessoas levianas, tendo formado uma gangue, por causa da revolta que havia dentro do coração dele, o Senhor sabia que ele tinha um coração adorador. E como eu disse anteriormente, um coração adorador, um coração temente a Deus, ele jamais rejeitará. Vamos ler aqui, Juízes, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade, 8, a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, seu nosso chefe, sobre todos os moradores de Gileade. E Gileade pediu uma condição a eles, para esses anciãos: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu serei por cabeça? E os anciãos responderam, eles fizeram um juramento perante o Senhor. Eles responderam: o Senhor será a minha testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. E Jefté, ele foi o 8º, se eu não me engano, 8º ou 9º juiz de Israel. Ele pelejou contra os amonitas e o Senhor deu o povo amonita nas mãos dele. Então isso é a honra de Deus. Deus, ele honra aqueles que foram rejeitados e buscam a ele, aqueles que foram desprezados, aqueles que ninguém deu valor, que foram abandonados. Vou falar agora um pouquinho para os irmãos sobre as consequências da rejeição na vida do ser humano. Algumas delas. A primeira que eu quero dizer é a baixa autoestima, o complexo de inferioridade. Existem muitas pessoas que se acham feias, se acham inúteis. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Olham o outro e acham que o outro tem mais valor do que elas. Se chamar até mesmo para pregar ou para cantar, eles se acham inúteis, eles acham que não são capazes. Por quê? Porque lá no passado foi plantada uma semente de rejeição no coração dessa pessoa. E essa semente, ela criou raízes. A pessoa tem pensamentos negativos o tempo todo sobre si.
se sente sem confiança, se sente incapaz, se sente incompetente. Uma outra consequência é a depressão. A depressão é uma tristeza, mas ela é uma tristeza que se estende por um tempo muito grande. E na psicologia, se ela se estende por mais de 2 semanas, essa tristeza profunda, ela é considerada depressão. Aquela pessoa que vive triste, vive cabisbaixa, não gosta de sair, prefere ficar trancada no seu quarto o tempo todo, uma pessoa muito melancólica. Para os irmãos verem a consequência de uma rejeição na vida do ser humano. Uma outra consequência é a agressão. Quando alguém prejudica ou lesa o outro intencionalmente. Só que existem 2 tipos de agressão. Existe a agressão física, que deixa marcas no corpo, marcas externas. Mas existe também a agressão verbal. E existem pessoas, eu concordo que a agressão verbal, ela chega a ser muito pior do que a agressão física. Porque a agressão verbal, ela vai deixar feridas na alma do ser humano. Então é você virar para uma pessoa e falar: você não presta, você não vale nada, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai vencer, você é burro, você é isso, você é aquilo. Aquelas palavras são como um soco, mas um soco dentro da alma do ser humano. Insegurança, pessoas inseguras. A pessoa não se sente boa o suficiente para ser amada, reconhecida, aceita, mesmo que a realidade mostre o contrário, mesmo que apareçam pessoas boas para ela, que mostram para ela que ela é uma boa pessoa, que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa capaz, ela não consegue acreditar nisso, porque ela é insegura. A rejeição, ela faz com que a própria pessoa se diminua, se inferiorize. E agora eu vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Samuel 9. Deixa aberto aí. E é mais uma pessoa que sofreu rejeição e que está aqui na palavra de Deus. Foi registrado. Todos devem conhecer a história de Mefibosete. Então, Mefibosete, ele era uma criança de 5 anos de idade. Ele era neto de Saul e filho de Jonatas. E o avô e o pai dele foram assassinados. Quando a ama, naquela época eles chamavam de ama, que é a babá. Quando a babá de Mefibosete ficou sabendo que o avô e o pai dele haviam sido mortos, ela tentou proteger o menino. Ela tentou resgatar o menino e correr com ele. Nisso que ela correu, ela deixou a criança cair. A partir daí, Mefibosete, ele ficou coxo de ambos os pés. Ficou paralítico. E ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar era um lugar de pessoas miseráveis, pessoas esquecidas, pessoas doentes, pessoas abandonadas. E foi ali que um jovem de sangue real foi colocado. Mas um dia, um rei se lembrou dele, que foi o rei Davi. E Davi mandou que chamassem Mefibosete lá em Lodebar e levassem ele para Jerusalém. E quando Mefibosete ficou diante do rei Davi, ele se prostrou. E olha só o que ele disse. 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 8. Ele disse assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, muitas das vezes, por causa do lugar que somos colocados, ou das palavras que ouvimos, nós começamos a acreditar naquilo que dizem, começamos a nos inferiorizar, nós mesmos começamos a nos rebaixar com palavras. E ele estava se considerando, diante do rei Davi, um cão morto, apesar dele ter sangue real. No versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Verso 13.
morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Agora, vocês vão entender agora. Existem pessoas que se sentem rejeitadas, que se sentem desprezadas e que se sentem como Mefibosete se sentiu, como um cão morto. Ele estava diante do rei. Muitas pessoas diante do rei Jesus se sentem tão pequenas e falam para Deus: eu não tenho valor, eu não sou capaz, quem sou eu? Mas assim como Davi colocou Mefibosete na sua mesa como filho, Deus, ele não te enxerga como um cão morto. Deus, ele não te enxerga como alguém inferior. Deus, ele tem uma mesa preparada para você. Deus, ele tem honra para a sua vida. Ainda que o mundo possa te rejeitar, a cura da rejeição, ela é encontrada em Cristo Jesus. Porque Ele te aceita. Ele te aceita do jeito que você é. Ele não vai te deixar como você está. Ele vai trazer transformação para a sua vida. Mas Ele vai te aceitar, vai te receber de braços abertos, do jeito que você é. Não importa a sua cor, não importa o seu tamanho, se você é alto, se você é baixo, não importa o seu grau de escolaridade, porque Deus, ele não vê como o homem vê. Tem um louvor que diz assim, que Deus não vê como o homem vê. Deus, ele não ama como o homem ama. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus é incondicional por cada um dos seus filhos. E Ele quer te colocar à mesa junto com seus filhos. Por quê? Ele não enxerga ninguém como um cão morto ou como alguém que não tem valor. Mas Ele enxerga cada um de nós como um filho. E Ele quer que a gente se assente à mesa com Ele. Porque Ele tem um banquete preparado para cada um de nós, para aqueles que foram rejeitados, para aqueles que um dia ouviram palavras de maldição sobre a sua vida. Eu quero dizer que não existe maldição contra a sua vida a partir do momento que você está em Cristo Jesus. Gostaria de orar. Irmãos, fiquem de pé. Deus me deu essa direção agora. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé todos. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado. Nesta noite, ó Deus, eu quero te pedir a cura, Senhor, porque Tu és a cura. Senhor, em Ti nós encontramos palavras de vida e não de maldição. Palavras de vida e não de morte, Senhor. Porque o Senhor nos ama com amor incondicional. Seu amor é grande, Pai. Senhor, se existem pessoas aqui que, Senhor, sofreram com a rejeição, que foram abandonadas, ó Deus, que foram menosprezadas, seja no seu ambiente de trabalho, no colégio, na faculdade, ou até mesmo dentro do seu lar, se elas ouviram palavras, Senhor, contrárias àquilo que o Senhor tem para elas. Ou se existem pessoas aqui, Pai, que têm marcas na infância, marcas, Senhor, profundas que não foram curadas, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha tocar neste momento, em cada coração, Senhor. Traga cura. Porque Tu és o bálsamo, Senhor. Tu és o bálsamo de Gileade. E esse bálsamo, em nome de Jesus, eu creio que está passando aqui nesta noite. Está lavando cada coração. Seja curado do seu trauma. Seja curado de todas as palavras que você tem na sua mente, que você ouviu de pessoas que eram próximas, que você amava e que elas também te amavam. E por algum motivo elas disseram essas palavras, elas entraram no seu coração como uma flecha. Mas assim como elas entraram, o anjo do Senhor vai arrancar agora. Vai curar todas as feridas. Você não vai ser mais lembrado como rejeitado, como abandonado. E não vai deixar mais que Satanás coloque na sua mente que você não presta, que você não serve para nada. Satanás está derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés. Você é mais do que vencedor. Você é um príncipe de Cristo. Você é uma princesa do Senhor. E a partir de hoje, você não vai mais ficar se lamentando se alguém te disse uma palavra contrária. Você está sendo curado agora. E não é através da minha vida, mas é pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui neste lugar, limpando cada coração neste momento. Você vai sair daqui no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, renovado. Vai sair daqui com as suas forças renovadas e vai sair daqui curado para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda
sua vida na sua infância, que seja repreendido agora em nome de Jesus, com toda a palavra que até o próprio diabo colocou na sua cabeça, e você começou a acreditar nessas vozes contrárias que diziam que você não é nada, você não é ninguém, você não é capaz. Em Cristo você pode todas as coisas. Vocês são príncipes e princesas do Senhor, e Ele ama cada um de vocês. Recebam a cura. Que todos os corações que estão feridos e machucados recebam a cura nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.